profissional que ainda hoje tem essa mentalidade de achar que eu não vou te dar um diagnóstico porque ele vai te rotular para o resto da vida. E você que é profissional, que está aí do outro lado e talvez você esteja pensando nisso, você só vai atrapalhar a vida de uma pessoa TDAH. E porque eu sei que quanto a minha vida foi atrapalhada por eu não saber o que eu tinha. Eu tinha o diagnóstico, mas eu não sabia. Justamente por isso, sabe? Porque na época se achava que ia passar, que era uma coisa que ia me limitar, que eu ia dar desculpas. É só da infância, depois some. E esse negócio que você está falando de altas habilidades versus o TDAH, o que acontece é muito que eu não acho que altas habilidades ajuda tanto, pelo menos na infância, ou na vida ponto, no sentido de quando você tem o TDAH, porque parece que você está sempre correndo atrás do grande potencial que você tem. E é uma coisa que vai ser despertado. É como se fosse a transformação do Goku. Vai chegar uma hora, vai rolar. E não rola nunca. Ou você consegue realmente chegar num ponto ali que você consegue trabalhar aquilo muito bem, né? E por que a gente não chega lá? Você é uma pessoa tão inteligente, você tem tanto potencial, por que você não tá se esforçando? E quando você ouve disso, você pula assim, caraca, então só falta eu descobrir. Só que na hora que você vai botar em prática, no dia seguinte você capenga, você se atrasa e não sei o quê. Não é? E essa pressão de você é inteligente, mas você não consegue. Por que você não consegue? É uma pressão muito grande. Eu não sei Você tem que conseguir. E é uma pressão que cai inteira em cima da gente. E, assim, eu vejo, por exemplo, por que a minha mãe não me contou na época, por que os meus pais não me contaram? Porque tem a pressão externa. Eu e você que somos TDAHs, a gente não passa e não entende tanto, e eu vejo muito pelo lado da minha mãe, e isso eu parei muito tempo para pensar e refletir, porque, obviamente, quando eu descobri, eu fiquei revoltada, eu achei que tinham mentido pra minha vida inteira, porque, passei 20 anos sem... Tipo, você foi adotada. É quase isso, não é uma traição. Sabe? É do tipo, sei lá, você tem uma coisa incurável e ninguém te contou, e você é assim, porque eu sempre ouvi. Minha mãe sempre falava, ela só não falava a palavra TDAH. Então, mas eu ouvi a vida inteira, você é diferente. Mãe, mas eu queria ser igual a todo mundo, porque todo mundo tem mais amigos e eu não tenho amigos. Mas você é diferente, você é mais agitada. Você é mais distraída que seus amiguinhos. Você é agitada demais. Eram coisas que ela me dava pistas. Mas as pistas desconexas não tornam um diagnóstico. Porque a pressão que a minha mãe sofria, a família do meu pai, e hoje eu posso falar isso, não necessariamente meus tios, mas tipo família de segundo, terceiro grau, quarto grau. Avós e tudo, né? Eles culpavam os meus pais pela minha falta de educação. Ao 2 anos, a minha avó paterna cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. Meus pais casaram, minha mãe estava fazendo residência. Trabalhando igual uma doida, né? Ela fazia plantão quando eu tinha acabado de nascer. Caraca. Então, e meu pai tinha um trabalho, assim, full time, sabe? Ter tempo das 9 às 6 e coisa assim, mais 1 hora, 2 horas para ir pro trabalho, 1 hora, 2 horas para chegar em casa. Então, tinha alguém que ficar comigo. E os meus avós meus avós paternos desistiram de ficar comigo e todo mundo caiu em cima dos meus pais porque eu dava muito trabalho e eu estava fazendo minha avó ficar doente. De correr atrás de mim o tempo inteiro. Que pesadelo. Você ouviu isso? Eles falaram isso na sua frente ou não? Não, eu sabia. Eram coisas do tipo a minha avó materna e meu avô materno que me criaram. Porque foram as pessoas que me acolheram. Só que foi a minha sorte a minha avó e meu avô terem praticamente me criado, porque a minha avó era psicopedagoga. Minha avó era professora, então toda vez que eu errava uma palavra por falta de atenção, eu copiava a mesma palavra 10, 20 vezes, porque a minha avó mandou. Então, hoje, todo o meu foco é texto, é português, porque a minha avó me ensinou acento e acentuação. E a repetição pro TDAH é bom, né? Mas assim, a família do meu pai culpava a minha mãe por não dar educação para essa criança, porque essa criança é muito agitada. E eu não tinha controle, minha mãe tinha menos controle do que eu. Só que, pensa uma mãe neurologista. E eu sou a especialidade clínica da minha mãe.
E imagina você, Yuri, você, Carol, terem um filho e você e o seu filho, sei lá, você não... vamos supor, sei lá, você tem um filho e a sua especialidade você não tem controle sobre o quanto essa criança vai sofrer na vida e como a vida vai ser mais difícil. Então eu sei que para minha mãe aceitar o meu TDAH demorou décadas, porque ela se sentia, como mãe, tolhida de todas as coisas que ela passou a vida estudando, que ela ajuda outras pessoas. Ela e ela tinha é médica até obrigação de hoje. mudar o teu destino, de fazer você ser feliz e sei lá, tipo... E ela não podia me proteger, porque não tava além da capacidade dela. O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Outras pessoas que não estão dentro de casa, pelos comportamentos dos filhos e por mais que elas tentem de qualquer jeito dar uma estrutura. E eu sempre estudei em colégios que tinham uma certa estrutura e mais ou menos rígida, talvez nem tanto, mas eu estudei em muitos colégios de freira. Minha vida, boa parte da minha vida... Foi bom? Pra mim foi, porque... Pelo menos assim, a minha família sempre foi muito religiosa. Hoje eu não ligo para isso. Hoje eu vejo todos os problemas de religiões que se apropriam de outras religiões. Mas, enfim, a gente não é um podcast sobre isso. Mas os colégios tinham uma certa rigidez e tinha missa. E eu tinha colégios que... Ou segunda-feira de manhã ou sexta-feira à tarde a gente tinha que fazer... Você seguia essa disciplina? Ela era boa pra você? Você achava bacana, assim? Essa dinâmica? Boa parte dessa estrutura era muito do tipo... Por exemplo, hoje eu não faço vídeo porque eu tenho que me arrumar demais. Tinha um uniforme, tinha um tênis que tinha que ser sempre da mesma cor. Todo mundo tava vestido do mesmo jeito. Isso era ok pra mim quando eu acordava às 5h30 da manhã pra criança... Tem uma blusa, tem uma calça, eu coloco isso e eu não preciso pensar. Escovo meu dente, vou ao banheiro, arrumo minha mochila já tá arrumada no dia anterior, vou pra escola. Então, não precisava, não me dava muito espaço para precisar, sei lá, ter uma personalidade, pensar em como eu vou me vestir. Eu nunca entendi muito conceitos de moda e até hoje talvez seja uma falha porque uniforme de escola não te permite tanto isso. E eu sempre acatei normas e regras porque era mais fácil de seguir. Quando eu não precisava. Porque eu já ia sair da linha de qualquer jeito. As regras se aplicam. Eu sempre achei. Ser diferente, né? Eu sempre achei que as regras se aplicavam pra mim, mas nem tanto, porque é sempre alguma coisa diferente. O meu caso é sempre um pouco diferente. Você sente isso? Entendo e me identifico. E muitos que estão aí assistindo devem se identificar também. Sabe o que eu falo aqui, Tata? Voltando um pouquinho à fita, mas tem a ver com esse mesmo assunto também. Muitos pais têm esse medo. Eu não vou dizer pro meu filho o que ele tem. Meu amigo, se você não disser o que ele tem, a vida vai dizer e vai dizer do jeito que ela quer. Por quê? O menino vai ser o único a tomar carão, o único a ficar sem recreio, o único a ser excluído dos trabalhinhos. Aí a mãe fica assim, eu não vou dizer, mas vou dizer. Então você é diferente, coçando a cabeça assim, né? Você é diferente, ufa, não falei. Porra, como assim diferente, cara pálida? Eu sou burro? Que tipo de diferente é esse? Velho, fala. Eu acho que você tem que... Quanto mais próximo da verdade, da realidade, melhor. Você acha que seu filho não entende com 7, 8 anos? É o que eu chamo de conversas poderosas. Cara, um menino de 7 anos que você senta do lado dele, olhando nos olhos dele e fala assim, olha, existe uma coisa aqui que a tia, de repente a psicóloga, tal, a tia fulana, o doutor Beltrano, tem um negócio chamado TDAH. O que é o TDAH? Sabe essa dificuldade que você tem de copiar do quadro, que você olha pra frente, olha pro quadro, e aí você se perdeu? Às vezes você fica um pouco agitado, a professora chama a sua atenção. Então, é porque é como se tô dando um exemplo, como se a sua cabeça ela fosse muito assim, acelerada, ela tem muita energia, e às vezes você não controla muito isso, não sabe a hora certa de falar, a hora certa de parar para estudar. Então, você vai na tia fulana, a psicóloga, toda semana para ajudar nisso. Talvez você tenha que tomar esse remedinho aqui de manhã para ajudar nisso. Mas aí você tem que fazer o quê? Você lembrar assim, beleza. Então eu tô tomando o remédio aqui, tô na doutora fulana, então eu vou tentar me esforçar um pouco mais. Cara, quando a pessoa...
Não precisa mentir. O menino de 7 anos vai entender uma conversa dela. Ele vai assim, cara, beleza, então tem um negócio que eu tô tomando remédio, então eu tenho que tentar forçar ali, me esforçar um pouco mais, obviamente não imaginando que ele vai ter um comportamento neurotípico. Mas a ideia é mais ou menos essa de entender que ele vai ter, sim, diferenças da média. Isso não é um problema, porque todo mundo tem sua dificuldade. Você pode usar o exemplo do óculos também. Eu vou monopolizar um pouquinho. O óculos é o quê? Cara, o Joãozinho não usa óculos? Você não usa. Então, cada um tem uma dificuldade. A sua dificuldade é outra dificuldade que não usa os olhos. E aí você explica de um jeito que... Beleza, não sou burro, não sou retardado, não sou maluco. Tá de boa, já entendi. Beleza, mãe, beleza, pai. Vamos viver. É isso. E permite que a gente se desculpe, se perdoe e não coloque pressão no ombro, porque depois, o processo, depois que a gente tá adulto e a gente descobre o TDAH, tem um processo extra de se desculpar e de se entender e de todo o filme que faça na sua cabeça de, nossa, esse é sintoma, nossa, isso tem relação, nossa, isso... E às vezes vai cair uma ficha quando você tá, sei lá, com 40 anos. Assim, meu Deus, tudo isso era por causa disso. Exato. Caraca, velho. É um processo se desculpar, se entender. Hoje, assim, eu sempre soube que eu era diferente. Hoje eu gosto mais de mim com as minhas diferenças. O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição.